Conflito de interesses e litígio. Existe litígio no processo, mas não existe conflito de interesses no processo penal. O italiano Calernucci, a famosa definição dele, que diz assim, que no processo há um conflito de interesses qualificado pela pretensão de um dos interessados e pela resistência de outro. Um tem uma pretensão e o outro oferece resistência. Calernucci foi traduzido por escritores, por textos diversos, de que a pretensão insatisfeita seria do Estado, pertenceria ao Estado, com direito de punir. E essa pretensão de punir do Estado, o réu resistiria a ela através do processo. O processo crime seria a resistência do réu. E essa ideia se difundiu por bastante tempo e ainda se lê isso em um outro artigo. E não está correta. E há poucos dias atrás eu li, e não lembro onde li, um autor escrevendo, dizendo que os primeiros textos, as primeiras obras de processo penal foram escritas por promotores públicos. E o hábito do trabalho, da profissão, ajuda a formar ideias, posições e tal. Então existe uma posição, vamos dizer, às vezes punitivista, certas ideias, punitivista seria um pouco exagerado, mas essa ideia de que o litígio seria entre o direito de punir e a resistência seria do réu em virtude do processo crime, foi adotada por esses escritores. Isso, de certa forma, é natural. Quer dizer, se pegarmos um livro de doutrina escrito por um defensor criminal habitual, que a experiência dele, o hábito, ele vai colocar posições extremamente, às vezes até exageradamente liberais na sua obra. Isso é natural. Vamos ver, existem a sociedade possui dois interesses fundamentais no que diz respeito à criminalidade e aos criminosos. Aos acusados, vamos dizer assim. Ela tem existe o interesse social de punição dos criminosos, punição dos culpados. Esse é um interesse social, é uma proteção da sociedade. A sociedade precisa se proteger do crime. Mas a sociedade tem também o interesse de que aqueles acusados inocentemente não sejam condenados. Ou seja, que os inocentes sejam absolvidos, que não seja praticada injustiça. São dois interesses. Quem é que representa o interesse social de que os culpados sejam condenados? O Ministério Público. E quem que representa o interesse social de que os inocentes sejam absolvidos? A defesa, a instituição da defesa. Então a defesa exerce num processo um interesse social, assim como o Ministério Público. Ele representa um interesse social. Agora vamos que o promotor queira a condenação de alguém por uma razão qualquer, por interesses, por razões pessoais, por uma determinada concepção pessoal, ou que o defensor queira a absolvição movido também por uma razão particular dele, isso não interessa. Né? A vontade, o desejo das partes
do promotor de obter uma condenação, o desejo do acusado, mesmo culpado, de se ver livre. Isso tudo não interessa. Isso não é interesse. Isso não interessa ao processo. Isso está fora do processo. No processo o que existe é interesses sociais. Esses interesses são interesses subjetivos, interesses particulares, que não têm a menor relevância técnico-jurídica. Para ordens jurídicas, eles são indiferentes. Se o promotor, no fundo, quer absolvição, se o acusado quer ser condenado, porque se sente culpado, isso não interessa para a ordem jurídica, para o direito. Interessa a quem? A psicologia judiciária. Interessa a psicologia judiciária. Isso é questões subjetivas, não são técnicas, não são objetivas. E vejo. Aí alguém pode chegar e perguntar, mas como assim que o defensor representa o interesse social de absolvição dos inocentes, se muitas vezes ele está defendendo um culpado? Aí eu pergunto, que culpado? Que culpado? O que acontece no mundo real, no mundo aqui fora, aqui na rua? Eu não estou aqui, eu não estou no mundo real. Eu recebo o mundo, eu estou no mundo das ideias. Eu não vivo no mundo real, na realidade, na verdade. Eu não estou na verdade, por isso que eu não conheço a verdade. A verdade é essa, ela entra através dos meus 5 sentidos, olfato, visão, tato, e eu tenho uma ideia, então eu faço uma ideia dela, então eu estou no mundo das ideias. Todos nós estamos no mundo das ideias. E esses sentidos todos falham, mas não só isso. O que falha mais, no que diz respeito a assistir um fato, uma testemunha, né, o próprio acusado, presenciar um fato, o que mais falha não é os sentidos, não é. Eles falham, mas não é o que mais falha. O que mais falha é quando chega no nível de consciência, é quando entra o inconsciente. São os desejos, as culpas, eles distorcem as ideias. As ideias recebem uma influência muito forte, os fatos recebem uma influência muito forte de nosso inconsciente, em razão de nossa história pessoal. Por isso que o mesmo fato, muitas vezes, quem gosta de futebol sabe disso, um mesmo fato dá origem a mais de uma interpretação, cada um interpreta de uma forma. É em função de sua experiência pessoal, e das forças do seu inconsciente, forças que ele desconhece, né? Cada um pensa que está transportando a verdade nas suas ideias, mas não, a verdade está lá fora. E o acusado pode, entre outras coisas, mentir para o advogado, né, porque quer assumir a culpa ou o delito ou por um sentimento de culpa ou para livrar outra pessoa, né? E é equivocada a ideia de que o advogado, o defensor criminal é um confessor. Não é confessor, nem é essa a função dele. O advogado, quando o cliente, o acusado, chega no escritório de advocacia para ser defendido, normalmente ele não diz a verdade. Ele já vem com uma versão mais ou menos pronta. E se ele é culpado, uma versão que o desculpe. E essas versões, geralmente, já servem como uma tese de defesa, porque a defesa cumpre defender teses, hipóteses que precisam ser derrubadas para a condenação. Isso porque mais de 95% da clientela da justiça criminal é gente simples. E gente simples, assim, eles acreditam que se disserem realmente o que aconteceu para o advogado, no caso se eles forem culpados, o advogado não vai se dedicar o suficiente.
Então, o advogado, ele também não, como eu disse, ele não é um confessor, não é um inquisidor, ele não deve sair a interrogar, a inquirir o acusado, se ele já apresentou uma versão, né, razoável do que tem acontecido. Claro que cumpre ao advogado fazer certas indagações, tudo com vistas a esclarecer melhor, a ter um conhecimento melhor da tese a ser sustentada. E não interessa essa questão, como eu disse, se alguém é culpado ou inocente, isso diz respeito à verdade, né? E a verdade está fora de nosso alcance. E vejam que interessante, o promotor também acusa muitas vezes pessoas inocentes, e ele continua transportando o dever de defender o interesse social de condenação de culpados. Então nós temos o quê? A defesa, segundo a Constituição Federal, deve ser ampla. E deve mesmo ser ampla. Deve ser eficiente, deve ser efetiva. Que segurança que tem um juiz, vamos dizer, um acusado culpado? Que segurança que tem o juiz para condenar essa pessoa se ela foi mal defendida? Se a defesa foi deficiente? Que segurança ele possui? Agora, se a deficiência for eficiente e mesmo assim as provas lhe forem desfavoráveis ao acusado, o juiz vai condenar com mais tranquilidade, com mais segurança. Então, o que a gente tem? Tem que uma defesa eficiente serve como aval de uma condenação criminal em certos processos, como da prova. Eu bati aqui. Pois bem, não existe conflito de interesses. Vocês já perceberam a razão pela qual não existe conflitos de interesses no processo penal. Mas não existe conflito de interesses. A defesa cumpre o papel de representar o interesse social de absolvição de inocentes. A acusação, o interesse social de condenação de culpados. Isso está em conflito? A absolvição de inocentes e condenação de culpados está em conflito? Não. Pelo contrário. Se complementam. Se complementam em algo. Esse contraditório, esses interesses distintos, em algo que se chama justiça. Complementares. Aquela pretensão insatisfeita, dita como sendo do Estado, acusador do Estado, a pretensão insatisfeita no processo crime pode ser tanto da acusação como pode ser da defesa. Se é culpado, a pretensão insatisfeita no processo é da acusação. Se é inocente, a pretensão insatisfeita, o acusado inocente que está sendo processado, ele está com uma pretensão insatisfeita. A pretensão dele de plena liberdade, de não ser punido, de não ser processado. Então, aí é ele que tem a pretensão insatisfeita. Então, no processo existe uma pretensão insatisfeita ou outra. Então, qual o conceito de litígio penal? Se não existe conflito de interesses, porque esses interesses não conflituam. Eles se complementam. Qual o conceito, então, de processo penal? Processo penal é a controvérsia processual. Como assim controvérsia? É a discussão, é o debate em torno da prova. Cada um interpreta a prova da sua maneira e cada um interpreta as leis à sua maneira. E cada um chama para si as leis que considera favoráveis, os dispositivos legais.
Então existe uma controvérsia de direito e de fato, relativa à prova. Então o que é o litígio, a lide? A lide não é conflito de interesse. Eu estou com um pouco de dor de garganta. É a controvérsia processual estabelecida em consequência de quê? Da insatisfação da pretensão penal substantiva. Existe uma pretensão penal, de direito penal, de ser punido, não ser punido, né? E ela está insatisfeita, ou por um ou pelo outro. Então essa pretensão pode ser do acusado, ou pode ser do Estado, acusador. Era isso. Gostou do vídeo? Clica no YouTube, curte o vídeo e se inscreve no meu canal, porque às vezes eu faço umas reuniões informais para convidar quem está inscrito. Eu só posso convidar quem está inscrito. Certo? Muito obrigado.